Ricardo Jorge Pinto, boa noite, bem-vindo. Olhamos para estas declarações do Presidente da República e percebemos que o Governo até pode ter uma posição forte, mas a oposição fica com um gigantesco problema, o PSD corre o risco de sair muito fragilizado de tudo isto. Pois, até porque tem um calendário muito apertado. Temos eleições europeias já em maio, temos a escolha dos candidatos para essas eleições até abril e depois, logo a seguir, em outubro, as eleições legislativas. E isso acaba por complicar a vida de qualquer potencial futuro líder do PSD e, portanto, também candidato a primeiro-ministro. E facilita enormemente a vida do atual primeiro-ministro, que olha para o principal partido da oposição agora como um elo bem mais fraco, bem mais frágil. Não chegavam apenas as sondagens, que sistematicamente têm vindo a cair e que são uma das razões desta Agora, não crise. seja uma grande queda. O PSD estabilizou ali à volta dos 20%, que é um número baixo. Que é um número baixo. O problema é esse. O problema é que a referência era uma referência já muito baixa. E estas eleições legislativas eram umas eleições em que, pelo quadro político, onde estão a aparecer novas forças à direita, o PSD precisava neste momento de se estar a fortalecer. Até porque este pode ser um momento ou deveria ser um momento de maior fragilidade do governo. Tipicamente era assim. Ao fim de 3 anos de legislatura, haveria o cansaço da governação, haveria uma série de casos que ao longo de 2018 foram perturbadores da imagem do governo e onde o líder da oposição deveria ser, neste momento, a figura mais popular, quando Rui Rio, na verdade, nem sequer dentro do seu partido parece ter um mínimo de consenso. Olhamos para os candidatos. Será que o universo de eleitores do PSD se mobiliza com Luís Montenegro? Pois, essa é a grande dúvida. Há aqui várias variáveis que têm que ser ponderadas. A primeira é se, na verdade, Rui Rio está em crise de confiança dentro do PSD. E essa é certamente uma conta que o próprio, que é economista, deve estar neste momento a fazer. A contagem de espigadas. Onde ele escolheu a maioria dos delegados. Exatamente, onde ele tem uma posição que, embora não seja uma posição muito confortável, é, apesar de tudo, uma posição de maioria. E, portanto, conseguir derrotar qualquer oposição... Isto partindo do princípio que todos os que foram colocados por Pedro Santana Lopes estarão ao lado de Luís Montenegro, o que também não é completamente verdade. O que não é verdade, até porque, e temos conhecimento disso, alguns desses escolhidos ou estiveram ao lado de Pedro Santana Lopes estão neste momento ao lado de Rui Rio. Portanto, em princípio, haveria ali uma maioria confortável para o líder do partido. A verdade é que o desempenho que ele tem revelado começa a criar insatisfação, não apenas por causa das sondagens, mas também por causa de algumas das estratégias, nomeadamente as mais recentes, relativamente a casos muito concretos, onde Rui Rio ou esteve ausente ou pelo menos não conseguiu marcar uma posição tão forte quanto aquela que era desejada pelos social-democratas. É preciso não esquecer que o PSD é um partido de poder. E quando percebe que esse poder pode estar um pouco mais longe, tem tendência a começar a fazer críticas mais fortes à sua liderança. Poderes. Debaixo desta complicada mesa, há a escolha dos candidatos para as eleições europeias, que não será muito pacífica para alguns dos grupos que contestam Rui Rio. Poderá ser esse o se de toda esta questão? É, pelo menos, o pretexto. Se nós repararmos, esta crise parece ter sido explotada por umas declarações de Manuela Ferreira Leite e a crítica imediatamente que foi feita por Luís Montenegro a essas mesmas declarações. Uma resposta violenta. Sim, mas se repararmos, nada daquilo faz muito sentido. Considerar que é gravíssimo uma comentadora, num espaço de comentário, dizer que o PSD não deve querer ter o rótulo de partido de direita, não me parece uma declaração grave. Manuel Ferreira Leite não é da direção de Rui Rio, não é porta-voz do partido, é uma comentadora que, embora tenha sido líder do PSD, tem toda a margem para fazer este género de críticas. E tem feito. Agora, por isso é que tudo isto me parece um pretexto. Poderiam ter sido estas declarações, como poderiam ter sido outras quaisquer. Luís Montenegro estava à espera de um momento para dar visibilidade, dar voz àquilo que é um sentimento de mal-estar que há dentro do partido. E o sentimento de mal-estar é, como tu dizes muito bem, por um lado, porque se começam a fazer movimentações para escolhas de listas, veja-se a satisfação com que muitos dos deputados na Assembleia da República hoje receberam estas novidades de uma possibilidade de um congresso extraordinário e também listas para umas eleições europeias onde Rui Rio certamente estará a fazer escolhas que não eram absolutamente compatíveis com um trajeto do partido até agora. Olhamos também para a agenda política. Este encontro do MEL em Lisboa, que começou hoje de manhã com algum fogo e a presença de Marcos Mendes. Amanhã não vai ter o Luís Montenegro, que tinha prometido uma declaração e se envolveu até de alguma forma na promoção deste encontro. Será que isto não está ligado?
Eu penso que não, é como te digo, eu acho que há aqui, sobretudo, pretextos, e todos estes são bons pretextos, uma declaração de Manuel Freire Leite, um congresso, uma convenção que de alguma maneira está a mobilizar algumas figuras que não são exatamente próximas de Rui Rio e que é, de alguma forma, uma estrutura catalisadora. Não será um balão de ensaio? Um balão de ensaio, exatamente. Percebendo qual é a opinião de algumas figuras importantes para ver se tem espaço para crescer Sim. e para liderar o partido? Mas, sobretudo, este é o último momento, é a última oportunidade para que alguém que queira fazer neste momento frente a Rui Rio se possa apresentar. Em fevereiro já era demasiado tarde, em março era já absolutamente impossível, até pelos calendários legais do partido. Neste momento ainda é possível. E agora a outra grande variável, para além dessa dos quem são os potenciais candidatos a líder, é a atitude de Rui Rio. E aí das duas uma, ou ele faz agora uma contagem de espingardas e percebe que num Conselho Nacional consegue fazer passar uma moção de confiança, ou então rejeitar uma moção de censura, ou então o melhor é Rui Rio, ele próprio, abrir o jogo para novas eleições diretas, porque nada pior para o atual líder do PSD do que ser empurrado para essas mesmas eleições diretas. Isso seria uma humilhação da qual ele provavelmente não seria capaz de se reerguer, muito menos sabendo que ele tem que ser candidato a primeiro-ministro. Conselho Nacional Estratégico do PSD marcado hoje, para sábado. Poderá ser o momento? Não, eu estive a ver a convocação, dizia que era em primeiro lugar à porta fechada, segundo lugar, sem declarações no final. Sem declarações no final e com uma agenda completamente ao lado desta. Rui Rio parece estar a querer proteger-se, exatamente porque eventualmente está a contar as espingardas para saber que força é que ele tem no Conselho Nacional, que é o órgão principal entre congressos. Ricardo, obrigado por teres vindo este 18-20, olhar para a notícia que marca o dia, a divisão no PSD, a possibilidade de eleições com o Luís Montenegro a querer disputar a liderança de Rui Rio.